A paz do Senhor a todos meus amados, queridos irmãos, amigos, e ouvintes da Palavra de Deus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal A Voz que Clama no Deserto e ao quadro Adolescentes de Deus, tá bom? Este quadro que tem como objetivo conhecermos o conteúdo da próxima lição que será tratado em sala de aula, tá bom? Então fique conosco até o fim e que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe durante todo esse período, tá bom? Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos, ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Sejam bem-vindos ao canal Voz Clama no Deserto e também a mais uma programação. Desta feita aqui, estamos aqui dentro do quadro Adolescente de Deus, um quadro aqui designado aos adolescentes, mas por se tratar o seu conteúdo da Palavra de Deus, também nos é importante a todas as demais faixas etárias, no que diz respeito à nossa idade, tá bom? É um conteúdo que vai ser tratado domingo que vem, na sala de aula, e esse objetivo desses quadros aqui, de escola dominicais, justamente para você que não tem a revista, você que não pode estar ali na escola dominical, dependendo de qual seja o seu ministério, ou você que, e também para você que, quem sabe, ainda não entregou a sua vida ao Senhor, não tem esse compromisso, né, ou esse interesse em estar desenvolvendo conhecimento aí da Palavra de Deus. Então é para você e esse quadro você vai estar conhecendo como é que é o âmbito, né, aí das igrejas que tratam, né, e cuidam dessa questão aí do aperfeiçoamento dos membros da sua igreja. A Bíblia chama aperfeiçoamento dos santos, tá bom? Então esse quadro também é para você, ainda que você não tenha aí homologado a sua inscrição, você que está chegando aqui pela primeira vez, homologado quer dizer a sua inscrição no que diz respeito a acionar o sininho, você pode estar fazendo isso agora. Se você já foi inscrito, fazer isso. Se você ainda não é, você se inscreve no canal, você vai ver aí o sininho ao lado, você clica nele, clica em todas, então toda a programação que aqui estiver no canal, você receberá a notificação do YouTube, e dentro da ocasião, se for plausível e do interesse que você esteja conosco, você é bem-vindo, tá bom? Estamos aqui dentro do segundo trimestre, né? Estamos caminhando aí para o final, antes penúltima lição, e o quadro Adolescente de Deus, o tema central é grandes cartas para nós, tá? Esse é o tema central. E a lição de hoje, que vamos estar tratando e conhecendo esse conteúdo, é a lição número 11, que tem como título o tema Vamos Aprender com a Terceira Carta do Apóstolo João. Ou seja, ele vai estar aí falando do escrito de João aí na sua terceira carta, que também contém apenas um capítulo, tá bom? Portanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão do nosso pecado, queremos te agradecer por tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, e a esperança em que temos, Senhor Jesus, de que a qualquer momento o Senhor há de vir buscar. Se for o caso, Pai, de estar aqui conosco, algum ouvinte, alguém que ainda, Senhor, tem sido levado para esse canal, ou tem sido motivado, Senhor, a refletir sobre as coisas do Senhor,
refletir sobre o Senhor, sobre a tua palavra. Senhor, que ele seja alcançado por ti durante esse período que estiver conosco, e a luz do teu Santo Espírito venha resplandecer, Senhor, nesse coração, em cada coração daqueles que assim estiver nessa condição aqui, não só por esta programação, mas por todas quantas aqui se fizerem, Senhor, ali está sendo colocado na plataforma ao vivo do YouTube. Faz isso, ó Pai, nos ajuda nesse momento, durante o período, Senhor, que aqui estaremos conhecendo mais do conteúdo da lição dominical, dessa feita, Pai, da classe dos adolescentes. Abençoa, Pai, cada adolescente, cada jovem, como também salva aqueles que ainda, Senhor, não tiveram esse compromisso, mas estão aí, Pai, entregue ao léu, entregue aos vícios, entregue à ignorância da importância de tomar essa atitude, ainda que seja cedo, porém pautando os seus caminhos, Senhor, na tua palavra, porque assim foi o interesse do salmista quando estava novo e perguntou ao Senhor em oração como purificar ao jovem o seu caminho. E o Senhor respondeu a ele, observando o caminho pelo qual ele estava preocupado, segundo, observando conforme a tua palavra. Então que assim seja, Pai, na vida de cada adolescente, de cada jovem que já está, Senhor, na tua presença, valorizando cada vez mais, Senhor, essa importante atitude, decisão, como também aqueles que precisam assim fazer. Faz isso, Pai, é o que nós pedimos, nós te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Está aqui abrindo o PowerPoint da lição, né? Vamos conhecer a terceira carta de João. Vamos estar lendo então, são 8 versículos, né? A terceira carta de João. Vamos para a Bíblia então. Apenas um capítulo. O ancião ao amado Gaio, a quem eu amo em verdade. Aqui já o apóstolo João, estava aí próximo dos 100 anos, se não mais, e ele se coloca aqui, como uma pessoa já bem adiantada, que é o trato que eles tinham, na época, e dá essa conotação aqui, ancião. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Dá para ver que é uma carta pessoal aqui, para o Gaio, porém, nos deixa muito a aprender com esta carta. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Ficamos felizes, irmão? Amados, quando vemos uma pessoa que outrora padecia, por conta das suas escolhas, do seu caminho, dos seus vícios, quem sabe até mesmo, de alguma crise emocional, relacional, e depois, ao ter um encontro com o Senhor Jesus, a buscar o Senhor Jesus justamente nesse momento crítico e que se torna um terreno fértil para se voltar para Deus, passe a ver aquela pessoa mudada, transformada, e durante um tempo, não só durante um tempo, mas todo momento que ali está e o período que se passa, aquela pessoa cada vez mais está fortalecida com respeito à sua comunhão com Deus, e isso nos alegra muito. Não tenho maior gozo do que este, olha só, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, o elogio de Gai. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos, especialmente para com os estranhos, os quais diante da igreja testificaram do teu amor, aos quais se os encaminhares na tua viagem de um modo digno de Deus, bem farás. Porque por amor do nome saíram, sem nada aceitar dos gentios. Porque por amor do nome saíram, sem nada aceitar dos gentios. Portanto, aos tais devemos acolher, para que sejamos cooperadores da verdade. Então, a carta ela tem 15 versículos, na verdade. Porém, a lição nos faz ler,
né, está aqui como base para o que nós vamos estar tratando, de 1 a 8. Quem sabe, a próxima lição seja a continuidade desses versículos. Então vamos voltar aqui para a lição, né? Já lido a leitura bíblica. A mensagem: meu querido amigo, você tem sido fiel naquilo que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Ou seja, o texto bíblico, desculpa aqui, irmão. O texto bíblico diz que, eu estou pensando que estou com a tela aberta aqui e mover pelo mouse. Então nós vemos aqui, amados, que é de suma importância a questão do nosso testemunho carismático em face de todos quanto estivemos em contato, ou pela providência de Deus, estivemos algum interpessoal por um momento curto, longo, ou independente da circunstância, independente de quem seja, precisamos nos mostrar, né, que Ele pode contar conosco, que Ele venha nos conhecer como pessoas tementes a Deus e passar para aquela pessoa, ainda que não conheçamos, né, a verdade do Evangelho. Vamos descobrir. Na aula de hoje, além de uma visão panorâmica da última carta de João, falaremos sobre 3 personagens citados pelo nome, que merecem nossa atenção e reflexão. Eles estão longe de serem seres humanos perfeitos, mas um deles deixa muito claro que não conhece o Deus a quem pretende anunciar. Venha mergulhar no conteúdo desta pequena carta e sentir-se desafiado, não apenas a discernir entre o bem e o mal, como também a seguir com todas as suas forças o bem. Primeiro ponto, compreendendo a carta. O escritor desta carta novamente se identifica como presbítero, ou seja, o ancião, né? Com toda certeza trata-se da mesma pessoa que escreveu, segundo João. O apóstolo João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago. Em tempos como o nosso, onde as pessoas buscam e ostentam títulos e cargos de destaque, a maneira simples e humilde como o apóstolo João se apresenta aos irmãos é um convite exemplar aos que querem seguir a Jesus com simplicidade. Esse conteúdo é muito necessário, caro adolescente, fazer uma menção, né, de que o que o Senhor está em busca é daqueles que querem e desejam servir ao Senhor. Nosso pastor, num culto de ação de graça, pelo aniversário do nosso irmão, presbítero ele leu ali na carta de 1 a Timóteo, capítulo 3, versículo 13, né, falando sobre isso, naqueles que servirem bem. Porque dentro do princípio do cristianismo, amados, e daqueles que, cada um de nós que nos voltamos para Deus, a essência da nossa atitude como cristão é justamente a de servir. Ainda que haja ministério, ainda que o Senhor nos capacite, né, em instrumentalidade com algum dom, como o dom de cura, por exemplo, dom de milagres e maravilhas, e tantos outros dons de profecia, ainda assim são graças ministradas pelo Espírito Santo ao nosso coração. Não está em nós mesmos. Por isso que o Senhor Jesus disse: de graça recebei e de graça dá. Porém, cabe aqui nesse momento abrir um parênteses e deixar claro que a expressão pastor-presidente, ela não é bíblica. Ela não está, você não encontra em lugar nenhum falar sobre, no Novo Testamento, principalmente quando trata desse ministério, qualquer menção ao pastor-presidente. No livro de Hebreus, por exemplo, diz: obedecei aos vossos pastores. Aos vossos pastores. Então, em qualquer momento no Novo Testamento, até na Bíblia, traz qualquer conotação de presidente ou vice-presidente. Então, aqui é só um adendo para ter um equilíbrio, para que não venhamos achar que esses títulos venham trazer qualquer enobrecimento, a não ser se este pastor que está ali a presidir
a estar à frente de um rebanho do Senhor, ele o faça com a motivação de servir aquele rebanho e não em ostentar tal título. Mas é o que nós vemos, infelizmente, nos dias nossos, odierno, a questão da importância de ficar frisando, né, detalhes sobre aquele irmão. Pastor presidente da igreja tal, pastor presidente da CGPAD, pastor presidente de tal órgão, pastor presidente disso, presidente daquilo, dando uma conotação maior com respeito àquela pessoa. Quando o próprio apóstolo João, aquele que deitava e reclinava a cabeça sobre o seio, os peitos do Senhor Jesus ali, como costume da época, ele é aquele que era mais próximo do Senhor Jesus. E observe, quanto mais próximos formos de Deus, quanto mais consagrados estivermos a Deus, menos, né, estaremos sobre um espírito de altivez, um espírito de buscar reconhecimento, um espírito de buscar popularidade, um espírito de colocar em evidência o título, ou a função, ou o dom que nós recebemos. Porque ser pastor, ser presbítero, diácono, não é um título, é um dom. Na verdade, pastor, né, presbítero e que diácono é um título dado àqueles que vão estar sendo separados. Ainda assim, é um dom que Deus prepara, Deus separa, Deus mostra aquele pastor daquela igreja, que aquele irmão, ele está ali preparado, né, dado os preceitos ali que Paulo estabelece em primeira carta a Timóteo, capítulo 3, as diretrizes como convém, quando do presbitério e quando do diaconato, aqueles candidatos a esta função. Agora, pastor, né, ele é uma chamada, né, de Deus. Então, é até nobre, é algo nobre receber do Senhor, né, este dom para cuidar do seu rebanho. Este dom não é para nos colocar em evidência, sob a luz dos holofotes, mas este dom é para nos entregarmos e, como diz Paulo, a gastarmos e deixarmos desgastar pelas ovelhas e pelo aprisco, pelo qual, dado o número de membros, de ovelhas ali, ao cuidado do rebanho do Senhor. Então aqui fecha parênteses, mas antes de fechar, não leve muito em conta, valorize o seu pastor da sua igreja, né? Valorize o pastor da sua congregação. Porém, ainda que um ministério haja várias congregações, o pastor daquela igreja ali, daquele ministério é um só. No meu caso é o pastor José Benedito Teotônio. Ele é o meu pastor. Os demais são pastores do ministério, ao qual eu devo, né, tenho, né, como em submissão a Deus, né, e temor a Deus, né, de prestar o devido respeito e tratar ali como convém aqueles irmãos que já estão dentro dessas funções de diácono, presbítero e pastores. Porém, o pastor que cuida ali do ministério, esse é o nosso pastor. Essa questão de pastor, só para esclarecer aqui, a questão de pastor presidente, ela vem já justamente por conta da exigência, né, da questão secular, de cartório, na questão do registro daquela igreja em cartório, né, daquele ministério, né, para que seja isento e tenha alguns benefícios frente à questão da questão civil. Porém, esse aspecto não podemos trazer para dentro do conceito de convivência como igreja. Como igreja, ele é o nosso pastor. Pastor presidente fica só na questão do papel ali, dele ter que assinar ali a pauta ali de um fórum, de algo que foi feito ali na igreja, né? Como é feito quando da compra de um terreno, quando da venda de uma propriedade que pertence à igreja, é feita aquela reunião ali, e ainda na pauta daquela reunião que vai ser registrada em cartório, aí ali no final vai estar ali escrito,
né? José Benedito Teotônio, vai ter outros nomes, porém, para identificar quem seja, e por exigência justamente dessa questão civil, né? E até mesmo da lei civil ali, do critério ali daquele cartório, aí tem que colocar ali, embaixo do nome, pastor presidente, pastor secretário, pastor tesoureiro. E assim é uma questão apenas civil. E não carece de que se colocar, né, se destacar isso todo o tempo dentro da igreja, na hora da transmissão também, né? Pode ser ali pastor da igreja, e assim vai. E até mesmo os membros que conhecem o pastor sabem que ele é o pastor da igreja, que ele preside sobre todo o rebanho. Então isso aqui eu estou fazendo menção dentro desse ponto, porque é muito importante. Porque quantos amados não têm se perdido por uma questão de ser se levado a esse caráter, de se buscar e de colocar em evidência o seu título como pastor presidente, como reverendo, né? Hoje até apóstolos, muitos não querem nem ter o reconhecimento como pastor, mas como apóstolo. E o próprio apóstolo Paulo, ele se colocava como servo da igreja. E aqui nós temos alguém que é um pouco maior, até mesmo em tempo e experiência, do que até o apóstolo Paulo, independente de que o apóstolo Paulo tenha sido usado por Deus na questão das cartas que ele nos deixou. Mas o apóstolo João é aquele que era mais próximo do Senhor. E aqui ele diz, o ancião, o amado Gaio. Ele não disse aqui o apóstolo João e foi acrescentando aí títulos e tal para poder depois falar amado Gaio, não. Simplesmente ele falou o ancião apóstolo Gaio. Na carta de Pedro ele diz ao presbítero, né? Eu como presbítero, ele se identificou com aqueles que ocupavam a mesma responsabilidade ali, né, com respeito ao dom que tinham recebido, e frente à igreja, no exercício ali da sua vocação ministerial. Fecha parênteses, tá bom? Segundo, sob ponto, o destinatário. Segundo o texto bíblico, a carta é direcionada a um homem e não a uma congregação específica, ao querido Gaio. O nome Gaio era, de certa forma, comum entre os romanos. E o Novo Testamento cita pelo nome, pelo menos 3. Gaio de Corinto, Gaio da Macedônia e Gaio de Derbe. Embora não saibamos com certeza para qual Gaio o apóstolo João está escrevendo, podemos deduzir que ele era um pastor de uma igreja local na região da Ásia Menor, a quem o apóstolo a amava e respeitava em função da sua hospitalidade e do seu compromisso com a verdade. Então é isso que é importante para nós, caro adolescente. O respeito que o meu pastor ele vai ter de mim e de você é em vermos não só a questão da sua amabilidade com respeito ao convívio, né, e o seu cuidado conosco. Diz a Bíblia que ele tem cuidado, ele zela pelas nossas almas. Como também a questão de vermos o testemunho do seu cuidado com a doutrina, do seu cuidado com a verdade das Escrituras, e nos alertar sobre os perigos que podemos estar passando diante de algum erro, de alguma heresia, de algum novo modismo que venha a estar aí ao redor dos arraiais da igreja. Então, por vermos isso, né, nós vamos ter esse respeito, essa consideração, dado essa hospitalidade e o compromisso que ele tem com a verdade também. O propósito. João escreveu essa carta visando 3 propósitos. Visando 3 propósitos. Encorajar a Gaio e os demais cristãos a continuarem praticando a hospitalidade com os irmãos verdadeiros que exerciam o ministério itinerante da pregação. Advertir e reprovar a atitude de Diótrefes, ensinando a igreja a seguir o exemplo do bem, que nós vamos ver aqui, né, na continuação, no versículo 9 e 10. E não lemos, né?
escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ter entre eles a primazia, olha só. Existe isso, amados. Não podemos negar, caro adolescente, que vai ser aqueles que, infelizmente, vão estar mais preocupados consigo mesmo do que com o próprio rebanho ou a igreja. Não nos recebe, olha só. Pelo que, se eu e aí for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavra maliciosa, e não contente com isto, ele não somente deixa de receber os irmãos, mas aos que o querem receber, ele proíbe de o fazerem, e ainda o exclui da igreja. Né? Isso é o perigo que nós corremos dentro do nosso convívio cristão. Né? É o pastor passar a tomar esta vertente. Essa vertente, ela toma o campo, e ela entra no campo de um ato de tirania, de achar que aqueles membros, aquele ministério, é propriedade sua. Então esse Diótrefes, ele estava agindo desta maneira. Além de ter a primazia, além de não receber como convém aos santos, aqueles que ali chegavam com cartas do apóstolo João, ou de outros dirigentes de congregação e de outro ministério, ele também proibia que aqueles que estavam sob sua direção em algum campo de trabalho também fizessem o mesmo. Então, esta orientação, observe bem a consideração que estou colocando aqui, o termo que eu estou usando aqui. O termo que eu estou usando aqui. O aconselhamento, a orientação. Eu, como pastor, vou orientar determinado ministro, pastor ou presbítero, até mesmo diácono, até cooperador, dirige congregações. E eu estou sabendo de alguma atitude ou de um membro, como foi o caso de Diótrefes, que ele era membro da igreja. Ele fazia parte da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ou alguma pessoa que chegou ao meu ouvido, que está aí passando nas congregações. E ele tem evidente um mau testemunho, algo que vai prejudicar. Eu posso orientar aquele irmão com respeito a essa situação, que chegou ao meu conhecimento, com veracidade, para que ele não dê oportunidade, né, de púlpito para aquela pessoa. Mas eu posso, ao mesmo tempo, dentro dessa orientação, né, orientar que o receba como deve ser o santo, porque a todos temos que tratar como convém. O Senhor fez isso conosco. O Senhor, ele nos amou, ele nos perdoou quando ainda nós éramos pecadores e nos recebeu mediante esta expressão de amor. E agora vamos fazer diferenciação no trato? A não ser pelo que nós já estudamos na outra carta de João. Quando vem trazer e vem querer buscar disseminar heresias. Aí diz que nem o recebamos. Isso já é uma orientação somente de João, uma orientação inspirada por Deus para nós. E tudo isso precisamos ter uma direção de Deus com respeito a isso. Agora, fora isso, eu não posso chegar e querer proibir, falar para aquele irmão que está proibido, sem que aquele irmão saiba nem por quê. Isso é um ato de tirania e não de um verdadeiro sentido e cuidado, né, na ministração do seu dever como pastor. Está fugindo a isso, como era esse Diótrefes, que assim fazia. Ele estava, né, tendo uma atitude tirânica dentro ali do ministério que ele cuidava. E João alerta somente sobre ele, né? E terceira razão aqui, e alvo dessa carta, era anunciar que em breve ele visitaria Gaio, a igreja que estava sob o seu pastoreio. Vamos lá, versículo 13, quando ele diz assim, ó. Aí ele diz aqui, amado, vamos ler 11 a respeito de Diótrefes. Amado, não imites o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem não faz o mal não tem visto a Deus. De Demétrio, porém todos, e até a própria verdade, dão testemunho, e nós também damos testemunho. Sabes que o nosso testemunho é verdadeiro.
Então, o que nós aprendemos é que ele diz no versículo 13, né? Tinha eu muitas coisas que te escrever, mas não o quero fazer com tinta e pena. Espero, porém, ver-te em breve, falaremos face a face. Então, aqui pode ter havido um equívoco, mas ele visitaria a igreja, né? O versículo 14, né? Que testifica disso. Então, observe que o apóstolo João está orientando ali a questão de Diótrefes e de Demétrios. Porém, ele está orientando, observe como daquilo que nós comentamos, que ele está orientando para não agir da mesma maneira, mas que venhamos agir como cristão, como convém a hospitalidade do santo. Fato esse que até mesmo a escritura, né, a carta de livro, o livro de Hebreu diz, né, no seu capítulo 13, se eu não estiver equivocado, versículo 2, que até mesmo nós temos que ter cuidado na questão da hospitalidade, que poderemos estar ali atendendo a anjos, né, que se transfiguram em forma humana, como para ver a nossa atitude. Quem sabe até como um mendigo, como alguém que venha precisar de uma ajuda, como uma aprovação de Deus, como um teste de Deus para nós. Então, precisamos, independente, sem acepção de pessoa, tratar bem a todos. E aqueles que realmente dão um testemunho, a exemplo de Diótrefes, cabe a nós orarmos por confiar no poder, né, transformador do Senhor em nossas vidas. Conhecendo a árvore pelo fruto, o testemunho do cristão diante da igreja e da sociedade deve ser algo que exalte a Deus. Nós devemos viver de acordo com a palavra do Senhor, honrando com nossas atitudes, pois como já estudamos, nossas atitudes precisam ser coerentes com a nossa fé. Como sabemos, a árvore boa produz bons frutos e a árvore ruim maus frutos. A mesma lógica pode e deve ser aplicada àqueles que falam em nome de Deus. O apóstolo João, nesta terceira carta, destacou bons e maus testemunhos. Vamos conhecer sobre as 3 pessoas que ele mencionou. Então aqui nós vamos ver em diante. Porém, o que fica aqui para nós é a realidade de que dentro de um contexto congregacional não vai ser unânime a questão do seu testemunho como cristão e como o deveria ser à luz da palavra de Deus. Mas ainda dentro dessa realidade, precisamos compreender que há um trabalhar de Deus, que nós precisamos usar o altar de oração para buscar a face de Deus frente àqueles que deram testemunho e que fica evidente, né, uma questão de uma atitude anticristã na forma que aquele irmão venha nos tratar ou agir em meio ao nosso convívio cristão. Primeiro é Gaio, um servo abençoador. Além de amável, espiritualmente saudável e de bom testemunho, o irmão Gaio era um servo de Deus, fiel e hospitaleiro, com os irmãos da fé que desempenhavam o ministério. Era alguém que tinha prazer em oferecer suporte e acolhimento aos servos de Deus e, por isso, tornara-se um cooperador da verdade. Ele coloca a sua vida, sua casa, seu recurso e seus dons à disposição do reino de Deus e da igreja de Jesus, do Senhor Jesus. Seu objetivo era ser uma bênção na vida das pessoas ao seu redor, pela qual o Senhor espera de cada um de nós. O Senhor disse a Abraão: "Se tu uma bênção", isso se estende também a cada um de nós, que confessamos o nome do Senhor Jesus. Segundo, Diótrefes, um servo reprovado. Completamente diferente de Gaio, Diótrefes era um homem de caráter duvidoso, um exemplo que não devemos seguir. Está aqui. Não precisamos murmurar, cara adolescente, não precisamos criticar, não precisamos condenar, precisamos reconhecer, né, que há pessoas que, infelizmente, vão nos dar um mau testemunho. Eu tenho esse exemplo dentro do meu ministério. Até dentro do ministério. Citando aqui o exemplo, uma realidade. Porém, só não devemos seguir, como diz aqui. Como era o caso dos fariseus, o Senhor Jesus, no capítulo 23 de Mateus, ele diz: ouvi aqueles que se assentam na cadeira de Moisés, ensinando, orientando ali, que eram os fariseus. E ele diz:
porém não seguiu o exemplo deles, porque eles buscavam sempre fazer a obra de Deus, ainda que em verdade daqueles que eles ensinavam, porém sob o princípio de ostentação. Então, quando é esta questão, nós apenas não venhamos a seguir. Ainda que estejamos, né, buscando a Deus, suplicando ao Senhor dons espirituais, desejo, né, do episcopado, nós possamos fazê-lo, porém nos guardando da exacerbação. Nos exacerbarmos com respeito a essa busca, e quando da separação, com respeito à condição que nos encontramos como ministros. Porém, não esquecendo que isso se dá em todo o campo. Servir e o reconhecimento é um forte assédio para que nós venhamos a nos ensoberbecer diante do que ali fazemos, né, e pelo testemunho do agir da espiritualidade de Deus em nossa vida. Então isso não está somente limitado ao ministério, mas a todos nós que pertencemos à igreja e ao ministério pelo qual servimos ao Senhor Jesus, em que Ele é o cabeça. Ele era egoísta, arrogante, soberbo e buscava ter autoridade entre os irmãos. Alguém que gostava de ser servido e de figurar como foco das atenções, olha só, contrariando a proposta do evangelho ensinado pelo Senhor Jesus. Vamos ver Mateus 20, 26 a 27. Mateus 20, 26 a 27. 20, 26 e o 27. Não será assim entre vós, antes qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. E esse exemplo o Senhor Jesus deu quando do lavar dos pés, ali em João 13, se eu não estiver equivocado. Marcos 10, 42 a 45. Marcos 10, 42 e 40 a 45. Pois também o Filho do Homem, olha só, não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate do mundo. Eu não vou nem... cadê? E Jesus chamou-os para junto de si e lhe disse: sabeis que os que são reconhecidos como governadores do gentio, deles se assenhoriam, e que sobre eles e os seus grandes exercem autoridade. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de vocês. Aí ele dá a razão. Pois também o Filho do Homem, falando dele mesmo, do Senhor Jesus, não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida em resgate de muitos. Diante dessa leitura, fica para nós a pergunta: quem somos de nós maior do que o próprio Senhor Jesus? Sendo Ele Deus, sendo Ele o nosso Salvador, sendo Ele o Deus conosco, quem é maior que Ele? Porém, Ele, sendo quem Ele é, o Senhor, o soberano, o único, o primeiro e o último, o alfa e o ômega, Ele disse que não veio para servir, mas para ser servido. Não para ser servido, mas para servir. E hoje, na condição que ele se encontra, aí sim, nós temos que o servi-lo. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Mas aqui, quando ele esteve, ele nos deixou o exemplo, para que isso nos guarde, né, da soberba. Além disso, era um servo insubmisso, difamador, mentiroso, autoritário e intolerante. Pois João aponta que Diótrefes chegava a impedir a entrada e expulsava fora da igreja, local cristão e verdadeiro, que discordavam dele. O que precisamos aqui compreender, cara adolescente, é que, ainda que João agiu dessa maneira, isso aqui não trata-se de uma difamação. Aqui não se trata de uma murmuração. Aqui não se trata de falar mal. Aqui se trata de um campo, né,
em que ele tinha a responsabilidade como apóstolo de orientar, que era uma orientação frente ao próprio testemunho que esse homem dava àqueles que estavam ali. Então, todos que conheciam Diótrefes sabiam que isso era uma realidade. Porém, ele estava tratando ali da questão ministerial, né? Tratando, né, da questão de Gaio não ser influenciado por esse mau testemunho. Então, esse é um cuidado também que precisamos ter. Que nem sempre tudo em que um pastor venha fazer menção, até citando o nome, como o caso de João aqui, se trata de uma difamação, se trata de falar mal, mas sim a questão de uma orientação e um alerta frente àquela realidade vital que está acontecendo e que a Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. E por último, Demétrio, um servo exemplar. Demétrio era o oposto de Diótrefes. Ele era um homem que todos falam bem, alguém que possuía um bom testemunho, tanto com os que de dentro quanto os que de fora da igreja. Sua vida exemplar era coerente por sua pregação. Era um homem confiável, resiliente e servo da verdade. Um ótimo exemplo a ser seguido. Olha, pronto, está aí. Do mau exemplo, ainda que seja evidente, não vamos seguir o exemplo. Se nos é categórico o bom exemplo, que nós possamos tê-lo como referencial, como ícone. Isso não há qualquer erro. O próprio apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, ele disse: sede meus imitadores, olha só. Tomando ele como um aferidor da medida, não. Ele continua dizendo no versículo: como eu sou de Cristo. Então, esse texto de Paulo aos Coríntios nos serve muito bem com respeito a essa lição e as cartas de João. Em outras palavras, João estava falando justamente isso. Se Diótrefes não estava tendo um exemplo como de Cristo, não vamos seguir. Mas se Demétrio tem um exemplo dele e se dá como imitando a Cristo, com respeito ao servir a igreja do Senhor, então vamos tomar esse exemplo a ser seguido. Terceiro ponto, caminho final: seja um imitador do bem. Na caminhada da fé, nós nos esbarramos com muitos bons e maus exemplos. Daí é um fato, caro adolescente, acho que eu deixei aberto aqui, né? Não, tá certo. Então, caro adolescente, isso é um fato. Um fato que está dentro do bojo do nosso exercício da nossa fé. Exercício da nossa fé no que diz ao campo, né, do conhecimento, do entendimento, do interpessoal, do agir, do comportamento, da nossa avaliação. A exemplo, ele diz aqui, a semelhança de Gaio, Diótrefes e Demétrio. Alguns amam profundamente a Deus e outros amam a si mesmo. Uns estão comprometidos em fazer o bem, outros envolvidos na prática do mal. Uns são trigo, outros definitivamente joio. Alguns trabalham para e com Deus e outros trabalham contra Deus. Uma coisa é certa, não dá para ficarmos em cima do muro. Precisamos escolher um lado. Pensando nisso, João faz uma exortação a Gaio dizendo que ele não deveria fechar o coração e tomar como padrão o mau exemplo de Diótrefes, mas observar o irmão Demétrio e imitá-lo, pois era um servo na verdade e amante do bem. Somos desafiados pela Escritura a nos afastar do mal e promover a bondade, a confiar no Senhor e fazer o bem, a odiar o mal e seguir o que é bom, e vencer o mal praticando atos de bondade, atos de bem. Não devemos nos cansar de fazer o bem a todos, pois quem ajuda aos outros agrada a Deus. Jamais esqueçamos que fomos criados para praticar boas obras. Jamais esqueçamos que fomos criados para praticar boas obras e que o Pai Celestial espera ser glorificado pelas coisas boas que realizamos. Sendo assim, as palavras de João a Gaio são um desafio atual para nós, todos nós. Imite o que é bom e não o que é mal. Quem faz o bem é de Deus e quem faz o mal nunca viu Deus.
Que o nosso compromisso seja o amor sincero, a rejeição ao bullying, o acolhimento, o perdão, a intercessão, o afeto e a prática permanente do bem para a glória de Deus e benefício do próximo. Concluindo, na nossa caminhada cristã, sempre contaremos exemplos de bons e maus cristãos. Nós devemos nos inspirar nos bons exemplos, sabendo que um dia Deus ajustará as contas com aqueles que praticam maldades e pecados. Assim como Gaio e Demétrio, devemos ter um excelente testemunho de vida. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos e até a próxima programação. Vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, do nosso pecado e queremos te agradecer, Senhor, pelo tempo que até aqui estivemos. Que cada adolescente, cada jovem, todos nós estivemos, Pai, diante dessa lição, quando, no momento em que estaremos aqui conhecendo esse conteúdo, possamos ser ministrados, Senhor, pelo teu Santo Espírito em nossas vidas, a nos transformar, a nos aperfeiçoar cada vez mais e nos conceder a graça de agirmos como convém, a exemplo do nosso testemunho e da nossa confissão de fé. Faz isso, Pai, é o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.